muito bem-vindos ao nosso quarto dia do Mobility Week. Por qual motivo eu falo nosso? As aulas e conteúdos que eu estou entregando aqui só fazem sentido porque você está aí do outro lado e está colocando em prática. E eu espero que você esteja colocando em prática mesmo. Mas é só esse fato de você estar colocando tudo em prática que vai garantir com que você obtenha os resultados que você quer. Você chegou até aqui no dia 4 e está se perguntando, nossa, será que a minha mobilidade está melhor? E apesar de você talvez não conseguir ver os resultados, eu aposto que tá. E aposto que você já começa a sentir as diferenças no seu corpo. E essas diferenças são sutis, então você tem que estar muito atento para esses sinais do seu corpo. Muito provavelmente o seu dia está passando de forma mais leve, as sobrecargas nas regiões específicas já estão diminuindo. Isso se você está colocando tudo que a gente conversou em prática. A principal mudança que a gente quer com esse desafio, você já alcançou. Quer entender que é mais importante fazer um pouquinho todo dia do que um tantão de vez em nunca. E nada supera uma pessoa consistente. Se você continuar colocando em prática tudo que a gente combinou aqui, não tem dúvidas que esse resultado que está começando a aparecer no quarto dia será ainda mais consistente na quarta semana, no quarto mês, no quarto ano e assim por diante. Aprendeu muito sobre o seu corpo, sobre o funcionamento das articulações que a gente trabalhou até agora e com esse conhecimento, se você focar em fazer o básico bem feito um pouquinho todo dia, não tem como dar errado. Esquece e, se possível, anota. É melhor fazer um pouquinho todo dia do que fazer um tantão de vez em nunca. O que isso significa na prática? Mais importante do que fazer 1 hora de mobilidade por dia é fazer 10, 15 minutinhos por dia, porque fazer 1 hora em 2, 3 dias talvez até seja possível, mas com o passar da vida, com o passar do acontecer da vida, vai ter um dia que você não vai conseguir fazer 1 hora. E se você não conseguir fazer 1 hora, aí ao invés de fazer, você não faz nada. E aí começa a entrar o ciclo vicioso de que quando eu tiver tempo eu faço. Então se compromete a fazer o mínimo inegociável diário. O mínimo inegociável diário é aquele tempo que você sabe que, independente do que acontecer, você consegue colocar em prática e a partir disso seus resultados vão vir. Antes de dormir, depois de acordar, não importa. Faça. Fazer é mais importante do que o horário que você faz, do que quanto tempo você faz, com quem você faz. Faça com um amigo, faça sozinho, faça em casa, faça no box, faça antes de dormir, faça antes de acordar, não importa. Apenas faça. Se você se comprometer em apenas fazer, independente da condição que você tiver, é aí que você começa a melhorar. A gente vai falar sobre a temida lombar. E não esquece que no final dessa aula eu vou liberar uma palavra secreta para você colocar no formulário e receber o acesso a todo esse material. São mais comum de queixa, não só em pessoas fisicamente ativas, mas também em pessoas sedentárias. E é a condição musculoesquelética que mais gera incapacidade no mundo inteiro. Só a dor lombar impõe ao sistema de saúde um gasto exorbitante em saúde. Portanto, dor lombar é sério e a gente precisa aprender como cuidar disso. Se você fica extremamente preocupado, a maior parte das dores lombares não são tão graves quanto a gente imagina que elas sejam. Inclusive, na literatura, a gente tem dados de que 98% das pessoas um dia terão uma crise de dor lombar em algum momento da vida. Então, se você não teve uma dorzinha lombar até hoje, uma crisezinha, isso há de acontecer em algum ponto e, de novo, não necessariamente é algo muito ruim, uma condição muito grave, mas sim que pode ser manejada principalmente através do movimento. É indiscutível que realmente a lombar é uma região que as pessoas se queixam muito de dor. Mas a primeira coisa que a gente precisa conversar antes da gente entrar um pouco mais especificamente na lombar é: o seu corpo foi feito para se movimentar. Não tem jeito. Foi para isso que a gente foi construído. As estruturas foram desenvolvidas para que, com os estímulos adquiridos através da nossa interação com o ambiente, o nosso corpo se adaptar. Isso que movimentos como agachar, levantar, correr, pular, movimentos naturais.
e que, se você parar muito bem para pensar, a gente fazia quando era criança sem nem mesmo os nossos pais terem que nos ensinar. Uma criança que aprendeu a correr, uma criança que começou a levantar, uma criança que começou a caminhar, uma criança que começou a ficar de cócoras e agachar profundo, não foi porque ninguém falou que ela tinha que fazer. Foi algo que, através da interação e a exploração com o ambiente, ela desenvolveu. E essa é uma capacidade nossa como ser humano. Então, isso é natural. Eu quero que você entenda que o natural para o nosso corpo é o movimento e a exposição ao movimento para interagir com o ambiente e melhor se adaptar naquele ambiente e contexto que a gente está inserido. Que aí veio a modernidade e decidiu criar coisas como a cadeira, o escritório, o carro, e isso fez com que algo que era natural para nós ficasse menos natural. Ou seja, a gente caminhava para ir em todo quanto é lugar, a gente pegava cavalo para ir em tudo quanto é lugar, e agora a gente dirige, a gente quase não caminha, a gente ao invés de escada vai de elevador, ao invés de ter que resolver uma coisa presencialmente no escritório, você só faz um Zoom, sentado mesmo, às vezes você trabalha até deitado de casa. Então, assim, à medida que a sociedade foi evoluindo com a tecnologia, com as formas de trabalho, com usar um pouco menos o físico para fazer trabalhos braçais e mais a mente para desenvolver trabalhos e sistemas e essas coisas, então os trabalhos hoje em dia demandam cada vez menos do nosso corpo, isso também foi descondicionando a nossa capacidade física. É por isso que você olha para uma criança que fica facilmente de cócoras e se pergunta por que hoje você, como adulto, não consegue. Simples, porque você parou de ficar de cócoras depois que virou criança, você teve que ir para a escola, aí você ficou o tempo inteiro sentado na escola, você chegava em casa, você ficava mais tempo sentado jogando videogame, ou então você era da época como eu, que ia brincar na rua, mas aí depois você foi para a faculdade, ficou um tempo mais sentado e agora você é um advogado ou um sei lá o que muito bem sucedido e você trabalha sentado. Ou seja, seu corpo, com a sua rotina, não é exposto suficientemente ao movimento e é por isso que cada vez a gente está mais rígido, duro, travado. E você está aqui porque você quer mudar isso e eu vou te ajudar. E aí eu só queria gerar uma pequena reflexão aqui com você. Quanto tempo por dia você passa mais ou menos na mesma posição sentado no seu escritório, no seu home office, estudando, trabalhando, o que seja? E aí muitos falariam que existe... E isso sem levantar para tomar uma água, sem levantar para dar uma respirada, para fazer uma pausa. Porque não só a gente precisa de pausas para movimentar mais o corpo, mas também para oxigenar o cérebro, para permitir uma fluidez de ideias, para que você volte ao foco. Eu vou mais longe ainda com essa pergunta. Há quanto tempo da sua vida você ficou sedentário, sem praticar modalidade esportiva? Há quanto tempo da sua vida você praticou só musculação e depois migrou para o CrossFit? Ou você só fazia musculação e depois foi para a corrida? Ou então, assim como eu, você só fazia handball e depois foi para o CrossFit? Isso importa. Sem explorar toda a capacidade do nosso corpo, incluindo a amplitude de movimento, não tem como esperar que a gente vai manter esta capacidade. Tudo que o corpo não usa, ele perde. Foi exatamente assim que a gente foi construído. Se eu dou estímulo suficiente, eu vou construir músculo. Se eu não dou estímulo, o músculo vai ser substituído por sua função. E músculo consome muita energia, a amplitude de movimento consome muita energia e o corpo fala assim, não, eu vou precisar, né? Aquele intuitivo de sobrevivência, de quando a gente vivia mato afora, não tinha energia, eu tenho que ajudar esse cara a sobreviver, e para ele sobreviver a gente tem que ser econômico, a gente não pode gastar energia à toa, e o corpo não vai conservar aquilo que você não usa. A maior parte das dores musculoesqueléticas, incluindo a dor lombar, poderia ser resolvida a partir de mudanças no nosso estilo de vida, porque a nossa rotina por si só não nos garante, não nos expõe suficiente a movimento. E aí, a gente resolve fazer uma modalidade esportiva que a gente gosta, que nos dá prazer, que nos dá felicidade, a gente vai para o CrossFit, a gente vai para a musculação, a gente vai para a corrida, mas a gente desconsidera tudo que a gente fez lá atrás e acha que
essas modalidades vão do nada nos melhorar. É aí que a gente se engana, porque às vezes as modalidades que a gente decide encarar de agora em diante vão reforçar disfunções que a gente já tinha pelo tempo sedentário, pelo tempo sentado e pela incapacidade do nosso corpo. Então, isso não é um incentivo de que você não pratique uma modalidade diferente, que você não experimente algo novo. Mas saiba que, ao tomar esta decisão, você precisa fazer ajustes na sua rotina para que, ao passo que você se expõe àquele estímulo novo, você também esteja melhorando a sua capacidade de base. O seu corpo é ficar sentado numa mesma posição a maior parte do tempo, ou ficar em pé numa única posição a maior parte do tempo, o que você acha que o seu corpo está acostumado? Com pouco movimento. E ele está acostumado com menor amplitude de movimento. E por isso que ao fazer um deadlift, você fica com um desconforto na lombar por dias. Não é porque o deadlift é perigoso, é porque você não está acostumado com aquela amplitude, com aquele volume, com aquela sobrecarga que você está utilizando. Para mudar os desconfortos na lombar, a gente tem que parar de pensar somente num exercício vilão e começar a cuidar mais do nosso estilo de vida. E não sou eu que estou dizendo, as recomendações internacionais, e é por isso que a maior parte das condições musculoesqueléticas, principalmente a do lombar, continuam sendo manejadas de maneira inadequada na clínica, porque as pessoas continuam querendo corrigir sua biomecânica, continua passando exercício milagroso, como se um exercício fosse resolver a do lombar, e não faz essa abordagem de alinhar todos os fatores, porque a dor lombar é uma condição multifatorial, ou seja, se você está dormindo mal, sua lombar vai doer mais, se você fez deadlift pesado e ficou sentado o dia inteiro no outro dia, vai doer mais, se você está estressado no trabalho ou no estudo, vai doer mais. Eu tive pacientes, por exemplo, que a gente tinha manejado totalmente a dor lombar dele, chegou numa semana de pico de treinos e da defesa do mestrado dele, e ele entrou em crise de dor lombar de novo. E ele achando que tinha piorado, que ele tinha regredido, que a gente estava perdendo os resultados. E eu falei assim, fulano, lembra, você está na defesa do seu mestrado, seu corpo está lidando com muitas tensões, tem muito estresse. Calma, deixa essa semana passar, você vai se sentir muito melhor. Dito e feito, porque uma dor ela não é resultado de uma alteração e de um único fator, e sim um conjunto de todos os fatores. A recomendação internacional para tratar a dor lombar é movimento bem orientado, não importa, crossfit, pilates, yoga, a literatura já chancelou que não importa qual modalidade seja, tem que estar movimentando. Educação, que é parte que eu estou fazendo aqui com vocês, que é te dar as informações que você precisa para que você consiga manejar a sua lombar, e mais movimento no dia a dia, mudar o estilo de vida. Se você pega sempre o elevador, vai pela escada. Se você fica sentado 4 horas sem pausa, estipula que você vai fazer uma pausa a cada 30 minutos, a cada 1 hora. Quanto mais movimento você tiver no seu dia a dia, menor a chance de você lidar com a temida dor lombar. Está preparado para fazer um deadlift se você passa mais de 8, 12 horas sentado? Muito dificilmente. E mesmo que você esteja preparado para fazer um deadlift muito pesado, a custos de que você vai fazer isso? Você precisa, de novo, aquela conversa que a gente já teve nas aulas anteriores, expor o seu corpo a estímulos contínuos, pequenos, diários, para que permita que o seu corpo faça a adaptação necessária para dar conta daquela demanda. Acionando demanda, deadlift pesado, volume muito alto, para uma lombar que não tem uma condição e uma base prévia, além de só gerar sobrecarga específica, você pode ainda agravar uma condição que você já tinha ou gerar uma dor que você nunca teve e aí teve por causa de quê? Teimosia de não respeitar os limites do corpo. A lombar não é diferente, a gente precisa expor a lombar gradativamente a tudo aquilo que a gente quer que ela tenha capacidade de fazer, principalmente por um fator simples que eu vou explicar aqui para vocês. Como a gente está usando cada vez menos o nosso corpo, a gente não está sendo exposto constantemente a grandes amplitudes de movimento. Quem dirá associar grandes amplitudes de movimento a sobrecarga? É por isso que tem gente que acha que movimento de flexão da coluna, que é dobrar a coluna, ou seja, esse movimento aqui é perigoso.
Na verdade, não é que ele é perigoso, é que seu corpo não está acostumado a fazer ele. Aí imagina, você não está acostumado a fazer flexão daquele jeito, e aí você ainda vai me inventar de fazer deadlift sem ter preparado para isso. Sendo que a única flexão que você conhece é essa aqui, ó, de estar no computador o dia inteiro. Entende? Aí você condiciona os seus músculos a ficar nessa posição aqui o dia inteiro, nessa posição, nesse ângulo, nesse encurtamento. E aí, quando você vai fazer um deadlift, será que você está preparado? Será que o seu posterior, que o seu glúteo, que tudo está funcionando da maneira adequada para que você seja capaz de fazer isso? Então, não pense que o deadlift é o vilão. Você precisa dar condição para que não só a sua lombar, mas todas as musculaturas e estruturas da região deem conta de fazer o trabalho. E eu digo mais, assim como o punho, a lombar também sofre de uma sobrecarga excessiva. A gente costuma querer usar a lombar para fazer as coisas que é função de glúteo e posterior. Observe o seguinte, quando a gente vai pegar uma coisa do chão, a gente faz assim. Quando a gente vai fazer o deadlift, é mais fácil a gente fazer assim do que fazer assim. Se você não percebeu a diferença, muito provavelmente você está usando a sua lombar mais do que deveria para fazer um deadlift. Acontece simplesmente porque está havendo uma hiperatividade das musculaturas da lombar. E por que isso acontece? Por causa de uma incompetência do posterior e do glúteo. Por quê? Porque você está sentado na sua bunda o dia inteiro. E se você não sabe, a sua bunda é a região do glúteo. Você está sentado no glúteo o dia inteiro e não trabalha essa musculatura o suficiente para que ele absorva a demanda, porque quem é grande é isquiotibial, que é posterior de coxa, e glúteo. E aí, se eles não absorvem a carga que está sendo transmitida daquele exercício, daquele movimento que você está fazendo, adivinha para quem que vai sobrar? Para a coluna. Então, o segredo para melhorar qualquer dor lombar é se movimentar mais durante o trabalho, ser mais fisicamente ativo, mobilidade específica para a lombar e para o quadril. Se você não cuidar do seu quadril, a sua lombar não vai melhorar, porque essas duas regiões estão conectadas e o trabalho que o quadril e a musculatura do quadril, glúteo posterior, não faz, vai jogar para a lombar. E mudar o estilo de vida, eu já devo ter falado disso. Que é impossível esgotar o tanto de coisa que você precisa fazer para cuidar da sua lombar. Eu vou te tranquilizar. Parece um bicho de 7 cabeças, não é. Se você seguir a regra de se movimentar mais e melhor, isso já vai te ajudar com a maior parte das condições, inclusive com as dorzinhas lombares. E os exercícios que eu vou passar aqui para vocês, principalmente com foco na lombar, vai te ajudar a melhorar não só a dorzinha na lombar relacionada ao deadlift, mas também relacionados com o home office, com o trabalho sentado, com o estudo, porque eu diria que mais perigoso para a coluna do que um deadlift é o tempo que você passa sentado. Se você quer começar a mudar a sua vida drasticamente, reduza o tempo sentado. Ah, Isabela, mas eu tenho que sentar para trabalhar, eu tenho que sentar para estudar. Não importa. Enquanto você estiver sentado, movimente-se mesmo assim. Puxa uma perna, puxa a outra, movimenta o quadril, joga uma perna em cima da outra, fica de pé, senta de novo. O problema, fica assim, troca, rotaciona. O problema é sustentar uma posição por muito tempo. Se você estiver se movimentando, a gente vai conseguir manejar muito melhor a sua condição. A parte prática. Bora entender quais exercícios que vão nos ajudar a aliviar da dor nas costas, independente se essa dor está associada somente com o treino ou se está mais associada com o seu trabalho. Dores da lombar. Esse exercício aqui de longe é o meu preferido. Vai arredondar as costas, levar o quadril para o chão e olhar lá em cima. Faz o mesmo.
Agora aqui, ó, saindo dessa posição, extensão de coluna. Porque o que eu falei para lombar, o que eu falei para torácica, vale para lombar. A gente está muito travado em flexão e quase não explora a extensão. Vai no máximo que você consegue. Finalizando mais uma aula com 2 exercícios preferidos que eu tenho para lombar. Se você também já começou fazendo o cat cow, que é o exercício que eu passei na aula de torácica, também vai te ajudar com a lombar. Não deixe de assistir todas as aulas. E bora colocar em prática essa tarefa do dia. Eu quero ver vocês cumprindo. Já vai lá, corre nos stories, faz e me marca que eu vou analisar a execução de vocês, inclusive analisar o quanto de extensão você tem nesse segundo exercício, porque a falta de extensão pode estar associada com a sua dorzinha nas costas e é isso que a gente quer melhorar. A palavra-chave de hoje é mudança, porque é isso que o seu corpo está clamando quando ele te manda uma dorzinha, seja na lombar ou qualquer outra região. Através da mudança do nosso estilo de vida, a gente consegue alcançar muitas coisas e vai conseguir manejar a maior parte das condições musculoesqueléticas, inclusive a dor lombar. É por falta de mudança que o seu corpo ainda sente dor. E eu quero fazer parte dessa mudança junto com você e é por isso que a gente está aqui no Mobility Week, nosso 4º dia para o que está por vir amanhã. A gente vai falar sobre como cuidar do quadril e você vai entender finalmente a integração de quadril e coluna e como isso pode ser fundamental para melhorar não só as dores na coluna, mas também para evitar qualquer dor no quadril. Isso vai melhorar o seu deadlift, seu agachamento e vários outros movimentos. Não perde essas aulas. O quadril é uma parte do corpo que muita gente esquece e que tem uma conexão muito grande com a lombar. E é justamente por isso que a gente vai fazer uma ênfase muito grande no quadril amanhã, justamente porque, por passar muito tempo sentado, essa articulação costuma ser muito limitada e impactar lá no joelho, tornozelo, mas também para cima. O quadril, eu diria que é uma das regiões que a gente tem que ficar ainda mais atento, não que ele seja o mais importante, mas é uma articulação super importante para garantir a saúde do nosso membro inferior e do nosso membro superior, e é através do cuidado dele que a gente vai conseguir evoluir nos diversos movimentos do CrossFit, da vida, da musculação, na corrida e muito mais. Te espero amanhã.